Caros amigos da coluna Conversando com os Espíritas, nós estamos aqui na sede da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, onde vamos bater um papo com um dos mais conhecidos tarefeiros da cidade. Nosso convidado dessa edição é o trabalhador, expositor, estudioso e divulgador do Espiritismo, Vitor Silvestre. Nessa conversa, vamos conhecer um pouco mais da sua história com a doutrina e saber suas principais experiências enquanto presidente, colaborador e até fundador de diferentes centros espíritas da cidade. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Bem-vindo aqui a esse nosso espaço da coluna Conversando com os Espíritas. E para a gente começar a nossa conversa, a gente também gosta de começar, também sabendo um pouco mais do começo dos espíritos que vêm conversar conosco. Então conte pra gente, por favor, como você se tornou um espírito, como o espiritismo chegou a você. Bom, eu posso dizer que, desde que eu me conheço por gente, eu sou espírita. Que os meus pais, principalmente o meu pai, era espírita, a minha mãe não era espírita, mas com o tempo ela se engajou na doutrina espírita. E então eu frequentei a escola de evangelização, como a maioria das crianças, lá no Ivon Costa, que era a escola de evangelização do João Magaldi. E depois eu comecei a frequentar a Mocidade Espírita João de Deus, que era uma mocidade também lá no Ivon Costa. E com o passar do tempo, depois eu me afastei um pouco devido aos estudos e retornei mais ou menos em 74, 75, aí já adulto, e fui participar das reuniões mediúnicas. E até hoje eu me encontro nessa atividade de reunião mediúnica. Mas depois do Ivon Costa, eu fundei um centro, junto com outros companheiros, o Grupo Espírita Semente, lá no bairro Dom Bosco. Posteriormente, saí do Grupo Espírita Semente e estou até hoje na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, atualmente como diretor do DDD. Então, quer dizer que você já começa, então, de berço, né? Sim, com certeza. Nasceu em família espírita. Você estudou o que você fez? Fiz engenharia. E tendo em vista, essa sua experiência com o centro espírita, inclusive você atuou, na fundação de alguns deles, como você avalia a importância de termos várias casas dentro de uma cidade, fora da cidade, com muitas casas espíritas? Acho que somos muito bem entendidos nesse sentido. Como você avalia a importância de termos esses núcleos, de ter essa variedade, possibilidade em uma mesma cidade? Bom, é evidente que quanto maior o número de grupos, maior será o benefício que a população, no caso espírita, terá, ao invés de se deslocar de uma situação de um bairro para outro, teria, com essa dinâmica, um centro quase perto de sua casa. Além do que, os grupos, eles estando na possibilidade de expandir o movimento espírita, maior será o número também de pessoas que serão beneficiadas pelas atividades da casa. E quanto mais grupos trabalhando, maior vai ser a interação entre as pessoas, maior dinâmica da relação entre elas, e o conhecimento vai se aprofundando, porque de repente são mais pessoas estudando, são mais núcleos sendo formados, são mais escolas de evangelização sendo colocadas em atividades, um maior número de jovens tem disponibilidade, ou seja, é um leque imenso onde as pessoas só têm a se beneficiar. E você acha que ter essa coisa de ter muitas casas é uma coisa que pode facilitar ou não, Aí a sua visão nesse sentido, o tão desejado movimento de unificação das coisas? Pois é, porque o movimento de unificação, ele tem que ser entendido como uma perspectiva de adotarmos uma posição frente ao que comanda, no caso, as tarefas espíritas no nosso país, que seria a FEB, e as divisões, Conselho Federativo Nacional, porque não adianta você ter poucos grupos espíritas que não seguem a estrutura do movimento espírita. Bem como também, por outro lado, não adianta também ter muito que também não vai seguir. Não é o caso de ser pouco ou muito. O interessante
é que, ao se fundar um centro espírita, ou núcleos espíritas, que esses núcleos ou que esses centros atendam a essa perspectiva do movimento dos espíritas, né? O movimento espírita. Então, nesse caso, eu penso que cada núcleo que for fundado, se ele seguir essa diretriz, ele estará cumprindo tranquilamente essa programação, vamos dizer, de adesão ao movimento espírita, e com isso o espiritismo não ser distorcido também em muitas áreas. Seria, então, na sua visão, o papel do centro espírita na atualidade? Bom, nos momentos que a gente está vivendo, o centro espírita tem um papel fundamental, porque é onde as pessoas que passam por muitas necessidades, por muitos sofrimentos, por muitas decepções, principalmente nos dias atuais, as pessoas vão procurar nas casas espíritas qual que é o contexto espírita em função daquilo que está ocorrendo, principalmente nesses dias, né? Tem muitos acidentes, incêndios, muitas vidas sendo perdidas, a violência. Então, as pessoas que não encontram nas suas crenças algum tipo de explicação racional querem saber e procuram as casas espíritas. Eu falo isso porque quando nós temos o trabalho de atendimento fraterno, não são só os espíritas que vão ao centro procurar o atendimento fraterno, são outras pessoas, como também nas reuniões do grupo James Queridos, que nós temos lá na nossa casa, só tem uma pessoa que é espírita. O resto são pessoas que vão à igreja, mas vão lá na casa espírita procurar o conforto, porque onde aquela pessoa que desencarnou foi, será que eu posso frequentar uma reunião mediúnica para conversar com ela, e será que ela está bem, e será que ela me ouve, será que, e a saudade? Então, a casa espírita hoje é um manancial, ou seja, é uma fonte que dessedenta toda essa sede de saber das pessoas, não só de curiosidade, mas verem aplacadas as suas necessidades, os seus sofrimentos. Eu acho fundamental, por isso que nós devemos estudar a doutrina espírita, para não passar a nossa visão, mas a visão da doutrina espírita. Não falar do que a gente acha que é, mas aquilo que o espiritismo fala. E aí, sim, o espiritismo ou as casas espíritas estarão contribuindo para minimizar toda essa questão das dificuldades, das depressões, das insatisfações, etc. Essa é a importância. Bom, e aí, quais seriam então, né? Você já comentou que a mediunidade, por exemplo, é uma das áreas que você estudou atuante. Além da mediunidade, que outras atividades se desempenham ao longo desses anos de dedicação? Pois nós tivemos como evangelizador. Aí é uma clientela especial, não é uma clientela espírita, é uma clientela de crianças socialmente carenciadas, que de espiritismo não entendiam nada, não conheciam nada. Então, é outro tipo de abordagem, né? Nós também trabalhamos na parte da divulgação através das palestras e coordenação de grupos de estudo. Seriam mais ou menos essas nossas atividades dentro da Seara Espírita. E tendo em vista, né, então, a situação mais firme na área da mediunidade, como você avalia assim, como está a nossa mediunidade hoje, né? Qual que é o papel dela, qual a função, qual a importância? Pois é, a mediunidade ela tem que ser compreendida como essa porta que permite o acesso entre o plano espiritual e o plano encarnado. Evidentemente que nas casas espíritas que trabalham e que estudam Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns e outras obras correlatas, a mediunidade tem um caráter muito interessante, porque às vezes ela não é visível, essa atuação. Ela é feita no silêncio, na reflexão das reuniões mediúnicas, onde casos que são levados muitas vezes aos atendimentos fraternos ou às conversas esclarecedoras, esses casos, esses nomes são levados para as nossas reuniões. E creio que nas demais casas deve acontecer isso. E a espiritualidade vai trabalhar no atendimento a essas dificuldades, seja até do nível
de uma violência doméstica, um vício alcoólico, ou uma dificuldade no trabalho, ou no próprio lar. Isso tudo permeia essa vinculação do plano espiritual com o plano material, permeia esse processo da mediunidade. E as reuniões mediúnicas, os médiuns, que são bem orientados, eles sabem do papel deles, que é não o de ser o porta-voz, mas assim um facilitador do processo. E que quem cuida, na verdade, são os espíritos. Eles é que são os dirigentes, eles que os coordenam, quais os espíritos serão encaminhados, como é o tratamento. Nós somos coadjuvantes. E por isso que nós merecemos, por parte dos benfeitores, o amparo deles, desde que nós também façamos por merecer. E com tantos anos, né, que o senhor tem de experiência na comunidade espírita mesmo, no nosso local, queria que você fizesse também uma avaliação de como se deu ao longo dos anos, né, e como está hoje esse processo, que é o de propagação do espiritismo mesmo, da divulgação, até mesmo pela sua experiência. Como você acha que está isso, como é que evoluiu isso na nossa cidade, e como que está, e quais são os seus prognósticos aí daqui frente? Pois é, eu creio o seguinte, que hoje está muito mais fácil, né? Porque quando nós começamos, toda a parte de disponibilização de trabalho na área da divulgação era feita assim com recursos muito mínimos. Era o antigo mimeógrafo, você, né, mimeógrafo a álcool, você tinha poucas, as aulas eram dadas em flanelógrafos, mais ou menos como está aqui, né, como murais. Hoje, se a gente der um salto para 2013, nós temos uma mídia aí trabalhando para nós. Hoje você tem a internet como uma alavanca poderosíssima, você tem os fóruns, né? E isso então, o Espiritismo pegou uma dinâmica tão forte que dificilmente você entra no site qualquer espírita e que você não vê pessoas dialogando via internet ou diversos artigos sendo discutidos, as palestras sendo veiculadas para você fazer o download delas, você pode estudar naquele lugar. Antigamente, para você gravar uma palestra, tinha que ter aquelas VHS, que nem existe mais, né? Não sei. Mas hoje em dia está tudo fácil. Quer dizer, falta agora permanecer o empenho de utilizar todo esse arcabouço para que a mensagem não sofra solução de continuidade, porque os meios existem. Agora, nós temos que nos compenetrar da necessidade de utilizar isso tudo e manter o Espiritismo atuante nas bases kardecianas. E fora disso, nós estaremos prestando um desserviço utilizando os mesmos mecanismos. Então, com relação ao fato de aquelas pessoas que são, digamos, as pessoas que vão alavancar esse movimento, né? E aí a gente tem líderes, nós temos gestores de centros espíritas, né? Quais seriam então os principais desafios que a gente precisa enfrentar ao longo dos próximos anos para que o espiritismo possa se consolidar realmente, né, frente a todos os problemas sociais que nós temos? Primeiro, nós temos que considerar a continuação, porque é da lei, né, é da dinâmica da vida, que as pessoas vão sendo substituídas à medida que as forças deperecem, etc. Os jovens, agora, têm toda uma possibilidade de colocar em prática aquilo que vieram aprendendo nas escolas de evangelização e nas próprias mocidades. O que não pode faltar agora é a questão do compromisso com a causa espírita, aliada ao conhecimento da doutrina espírita. Porque é muito comum a gente se empolgar quando a gente adentra uma casa espírita, estuda e assume um cargo, mas só que o cargo tem encargos. E o que falta muito hoje em dia são pessoas que fiquem à frente do movimento, porque isso tem um custo.
Você tem um custo de quê? Você tem um custo de, às vezes, não abandonar a família, não entenda mal, é que você tem que dedicar mais horas do que ficar como simples espectador, que é mais tranquilo. Você vai, participa de uma atividade da casa espírita e depois está cumprida a sua tarefa. Agora, o espírita que quer se engajar na possibilidade da continuação do movimento, seja na diretoria de uma casa espírita e outras tarefas, ele tem que colocar na linha de frente. E isso requer, de um lado, a melhoria espiritual do indivíduo e a vontade e a tenacidade de permanecer neste ideal. Porque é muito complicado as pessoas começam e depois, com o passar do tempo, vão desanimando, não frequentam mais e vão desaparecendo. Poucos ficam. Compromisso. A palavra é compromisso. Poucos ficam. Então, se você perceber, quando você abre uma inscrição para um curso do Progen, ou do EJA, por exemplo, tem 50, 60 pessoas. Todo mundo começa. No final, aquilo vai sendo peneirado ao longo do tempo, assim também com a atividade espírita. Se nós não tivermos uma postura coesa, aí entra a questão do movimento espírita. A pessoa que adentra um movimento espírita é porque ela já está com um nível de compromisso, um grau de maturidade espiritual um pouco mais elevado. E aqueles que completam são aqueles que venceram a si mesmos. E de fato, esse é um movimento assim, muito comum que a gente observa dentro das casas espíritas, né? Essa coisa da pessoa, às vezes, começar igual um abandono. O que você acha que está ali por trás, né? Que essas pessoas sentem que elas resolvem sair? O que você acha que causa isso? Bom, pode ter diversos motivos, né? Não pode não ter sido bem recebida na casa espírita pela primeira vez. Pode ter percebido que, apesar das constantes tentativas de se oferecer o trabalho, não foi subutilizada. Ou então, quando foi ouvida, as ideias foram contestadas e a pessoa sentiu-se assim, rejeitada, melindrada, e a pessoa se afasta, foi procurar uma outra casa. E desde que também a gente possa entender que as atividades da casa espírita não atendiam os anseios daquela pessoa. De repente, aquela pessoa pode ter colocado como premissa que aquela casa era o ideal. De repente, não houve assim uma empatia entre as pessoas. Mas eu creio que isso tudo é facilmente evitável, desde que, volto a falar na questão do compromisso, a pessoa saiba que ela não está ali para dar força ao espiritismo, que está ali justamente porque ela depende do corretivo, da orientação firme e segura da doutrina espírita, que em qualquer lugar que essa pessoa for, ela vai encontrar, desde que haja unicidade do pensamento espírita, em qualquer casa espírita vai encontrar as diretrizes, seja na casa A, B ou C. Aí passa a ser o problema da pessoa se adaptar à casa, não a casa se adaptar à pessoa. Uma série de questões aí envolvidas, né? Muitas. O senhor também já esteve aqui dentro da diretoria da ANA, à frente do antigo DAS, que hoje chama DAPS, da Assistência Social Espírita. Quais são os horizontes, na sua visão, que o Espiritismo tem com a assistência social espírita? E aí no sentido de qual o compromisso que o Espiritismo deve ter nessa área, qual a importância dele? Quando nós assumimos na década de 80, a primeira coisa que nós fizemos, junto com um grupo de companheiros que nós chamamos para o nosso antigamente chamado QA, hoje é grupo de trabalho, né? Foi rever qual o papel do Departamento de Assistência Social junto às casas que fazem parte da ANA. Então a gente percebeu que o Departamento de Assistência Social funcionava como um grande armazém. A gente recolhia os frutos da campanha do quilo, aí distribuía entre as casas espíritas, embalava essas mercadorias e distribuía esses painéis de acordo com a frequência das pessoas assistidas em seus grupos espíritas. Então a gente começou a trabalhar
a questão da promoção social, que até então era uma coisa bem vanguarda. Nós tivemos a felicidade de ter contato com companheiros da área social, aqui de Juiz de Fora mesmo, e de São Paulo. São companheiros que marcaram bastante, vamos dizer assim, a nossa postura como ser social. Eu falo isso porque eu sou da área de exatas, e geralmente o pessoal da área de exatas não tem muito esse enfoque. Então, eu fui assim, bem trabalhado, assim, no sentido de ter muita conversa com grandes amigos, e me preocupei com isso. Então comecei a perceber que aquele velho ditado, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Então aí nós enfocamos a questão promocional. Não é fazer um trabalho para eles, para os assistidos, é trabalhar com eles. De que forma? Fazer os participantes ativos do processo do qual eles estavam mergulhados, e não simplesmente serem pessoas passivas que iam, assistiam uma palestra, ouviam quietinho alguma exposição doutrinária e no final eles recebiam os painéis. Nós começamos a fazer trabalho no qual eles pudessem exprimir ou expressar seus sentimentos. Então a gente fazia dinâmica de grupos, a gente começava a trabalhar temas que diziam mais do cotidiano deles, sobre violência, sobre alcoolismo na família, sobre prostituição, sobre vícios em geral. Então isso tudo começou a dar voz a eles e ficou uma dinâmica muito interessante, porque eles participavam, colocavam suas dificuldades, o processo de criação do filho, dos filhos. Então ficava uma coisa tão gostosa que eles vinham não mais buscar os painéis, e sim uma oportunidade de se expressar. E isso foi se modificando, né? E as coisas foram sucedendo, que eu acho que hoje o aspecto da assistência social, para ser bem entendido, é que eles não são excluídos do processo, e sim que são espíritos imortais, como nós somos, e que hoje, por circunstâncias outras do passado, passam por essa situação de necessidades financeiras, habitacionais, e que o nosso dever é de conviver com eles da mesma forma que nós convivemos com outras criaturas que procuram o centro espírita para tomar paz. Eles tomam paz junto conosco, bebem da água purificada, seus filhos têm as orientações doutrinárias que os filhos de espíritas têm. Então, é trazê-los à convivência, porque a casa espírita é um centro de convivência. Então, quando nós assumimos, a gente percebia que as atividades da casa eram feitas num dia tarde, diferente dos dias. Então, era o dia dedicado à assistência social, quando na realidade isso deveria fazer parte do contexto da casa, e não de um dia só específico. Interessante essa visão da gente poder trabalhar com eles, certeza. Com certeza a gente também está nesse sentido. E é isso que fez me lembrar uma outra questão também que se discute muito, né, dentro do Espiritismo, ao lidar com os diferentes públicos, que ainda assim, apesar dessas tentativas de aproximação, a gente percebe que ainda o Espiritismo é uma religião elitizada, sobretudo no sentido intelectual. Sim. E o que você acha que a gente poderia, que o Espiritismo tem que fazer, qual a responsabilidade dele para que ele seja, para que ele chegue a mais pessoas, né? E não fique só concentrado nisso. Isso que você está falando é interessante, porque essa é uma das finalidades da Casa Espírita. Quando ela abre as portas para uma palestra, ela tem que entender, uma palestra pública, que nem todo mundo que está assistindo a palestra é espírita. Então, ela tem que dosar o conhecimento da doutrina espírita para que seja factível ao outro entender essa mensagem. Então, estou falando no caso do público adulto. No caso do público necessitado, carenciado, você pode usar também. Ao invés de você adotar os temas relativamente usados para as crianças filhos de espíritas, você pode utilizar outros temas correlatos com a vida dessas pessoas, com o dia a dia deles. Porque o interessante, segundo Kardec, não é fazer proselitismo, não é tornar as pessoas espíritas, mas fazê-las homens de bem,
Então, a nossa necessidade como instrumentos de divulgação doutrinária tem que ter muita atenção com esse fato. Ninguém quer convencer ninguém, porque isso é de foro íntimo. O problema é que você tem que passar a informação para que a pessoa saiba que tem um outro viés que tem que ser levado em consideração, tem uma outra vertente que possa ser usada. E por isso que a gente tem que estudar. Por isso que tem que estudar o Espiritismo. Porque às vezes, sobre o nome de um pronome, de um advérbio, um substantivo pomposo que aparece ali, tem toda uma coisa incluída no bojo daquele pronome, daquele advérbio ali, que a gente, quem sabe mais, pode ajudar ao menos. Não significa você traduzir o que está ali, mas você, ao falar, ter uma coordenação de grupo, você colocar as coisas de forma que todo mundo participe, que todo mundo entenda, que não tenha dúvida sobre aquele assunto. Então, com isso, as pessoas vão acostumando a raciocinar não mais com aqueles padrões menores, porque à medida que você vai trabalhando pessoas com outros tipos de palavras, as pessoas vão procurar no dicionário também e vão crescer também, né? Então, a questão do elitismo, eu creio que deva ter muito com função de pesquisas que dizem que o espiritismo tem a classe. Não, porque o espírita, por si só, ele estuda muito. Essa é a visão. Porque o espírita, ele quer entender, ele quer aprender, por isso que ele estuda. Por isso que tem base de diálogo e de conversação. Não é aquela coisa de você acreditar por tradição. E sim, mais uma vez, recordando Kardec, fé inabalável, só aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Você comentou a respeito das palestras públicas. A gente sabe que, de fato, elas são um instrumento muito importante de divulgação da doutrina, né? Muitas vezes é a porta de entrada das pessoas no espiritismo no modo geral. Mas a gente percebe também, por outro lado, que muitas pessoas elas se acostumam muito a ir à palestra pública e muitas vezes ficam só lá. Então, o que você acha que as casas espíritas precisam trabalhar para que essas pessoas se integrem em outras atividades? Né? Isso é muito comum. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós trazemos o ranço de outras situações, de outros credos religiosos. Então, o que acostumamos? Se você obedece, se você executa, se você segue os sacramentos, os rituais, se você comparece uma vez por semana, se você faz isso, você atende, no seu íntimo você acha que você atende a sua parte espiritual, a sua parte religiosa. E com isso o seu dever religioso, a sua espiritualidade está tranquila, não está comprometida. Mas como a gente estava falando a respeito do estudo que nos faz enxergar melhor, quando a gente começa a perceber que a gente faz parte de algo muito mais profundo, muito maior, muito mais cósmico, a realidade a gente quer trabalhar. Das duas, umas do que você falou. Ou a pessoa quis trabalhar e não encontrou na casa espírita os locais adequados para trabalhar, ou a própria casa espírita também não soube fazer o contrário, não soube fazer o convite. Como que a gente faz isso? Por exemplo, se você está com carência de evangelizador, nada mais justo de que todas aquelas pessoas que frequentam aquela casa, um dia for na reunião pública e fala: gente, nós estamos com um problema, nós temos necessidade de evangelizadores, porque o nosso público aumentou e nós temos poucas pessoas que possam encabeçar esse tipo de trabalho. Se alguém se disponibilizar a trabalhar como voluntário nessa área, por favor, nos procurar depois da reunião, ou seja, fazer o convite, porque ninguém é obrigado a entender que aquele grupo da evangelização está carente de voluntários. A pessoa tem que anunciar para que ela possa receber fruto daquele anúncio. Então, uma das coisas é você sempre noticiar nas reuniões públicas a necessidade da casa, porque a gente sempre fala: nós estamos precisando disso, o cachecol, ou então agasalho, nós estamos precisando. Então a gente tem que anunciar também: nós estamos precisando de mão de obra. Aí muitas pessoas vão se interessar.
Porque se ninguém anunciar, como vai ficar sabendo? Você não vai pôr um cartaz, precisam-se de trabalhadores, você vai verbalizar. Né? Então, o que falta muitas vezes é aliar a necessidade da casa com a vontade do frequentador. Porque a primeira fase é do frequentador, a segunda já é do trabalhador. Então, para ele passar do estágio frequentador para trabalhador, que tem pessoas, sabe, porque elas são, vamos dizer, mais espontâneas. Elas chegam, elas se envolvem, elas fazem amizade rápida e elas se predispõem ao trabalho. Agora, tem outras que estão enrustidas, que querem trabalhar, mas têm vergonha. Aí você fala, não tem isso para fazer, mas quem sou eu? Eu não consigo coordenar um grupo, eu não consigo fazer isso. Eles estão sempre fazendo um tipo de falsa modéstia, mas ao mesmo tempo não assumem compromisso. Então fica uma dificuldade de ambas as partes, entendeu? Mas a casa espírita tem que se pronunciar, tem que fazer valer aqueles momentos do convite. É igual o senhor, né? Fez o convite na primeira hora, até estamos convidando até agora, na última hora. Mas aí, nessa etapa que você comentou, né, da coisa que o frequentador ele vai virar um trabalhador. Sim. Como que você acha que os centros espíritas devem trabalhar esse momento, esse preparo? Deve haver algumas exigências, que ele tenha algum conhecimento, que ele tenha feito algum curso? Como você acha que é o ideal, a forma mais adequada de poder possibilitar essa virada de frequentador para trabalhador? Correto. Tem pessoas para determinados cargos. Por exemplo, um cargo que vai trabalhar, ou uma pessoa para trabalhar na área mediúnica, ela não pode simplesmente sair de um local em que ela assistia a palestra e começar a aplicar o passe, vamos supor. Ela tem que ter alguma coisa referente àquela tarefa que ela vai executar. Entender o que é fluido, o que são os chakras, os centros de força, o processo de sintonia. Ela tem que começar a perceber que existem algumas situações que ela deve se propor para que ela possa merecer o título de dispensador de energias. Assim também é um dialogador, ou um doutrinador, ou um esclarecedor. Ele tem que ter um profundo conhecimento da doutrina espírita e um profundo também conhecimento doutrinário, evangélico doutrinário. Porque numa comunicação, você não vai conversar somente com entidades que estão ali, que não sabem o que desencarnaram. Você vai conversar com entidades sumamente intelectualizadas, que pertencem a outras situações e que querem colocar obstáculos. E como você vai conversar com essas pessoas se você não tem um mínimo de argumento? Argumento que eu falo doutrinário e evangélico. Então, para cada especificidade exige também uma especificidade de estudo. Mas isso não impede, se a pessoa apresentar e falar, eu quero trabalhar, mas eu não sei como, a própria entidade espírita vai se ajustar para equipar aquela pessoa, aquelas pessoas, as necessidades que ela precisa para exercer tais funções. Vitor, a gente já está acabando o nosso tempo. Você deixasse então a nossa mensagem final, de repente com algum comentário, alguma coisa que a gente não tenha contemplado aqui, deixasse um comentário. Eu gostaria de deixar assim, a seguinte assertiva, que vale a pena trabalhar no movimento espírita, vale a pena ser espírita, porque as pessoas dizem que é uma cobrança interna, e aí se não fosse essa cobrança interna, nós não estaríamos na posição em que, se a gente pegar o dia de hoje, olhar 3, 4 anos para trás, dá uma satisfação íntima de saber que nós não somos mais aquelas pessoas, somos um pouco melhores, sem lives de modéstia. Então vale a pena a gente projetar para o futuro, a partir do hoje, enquanto o hoje vigora na nossa vida, com essa instrumentalidade toda que nós temos, que é o Espiritismo, que são os amigos espíritas, que é a AME, que são as casas espíritas. Ou seja, esse universo que a gente está falando do movimento espírita é o nosso campo de trabalho, é a seara. Então, vale a pena ser espírita, vale a pena estudar, porque com isso nós só temos a ganhar. Vamos continuar trabalhando. Vamos. Vitor, muito obrigado. A AME agradece a sua participação. Pode que